Você sofre de depressão, ansiedade ou alguma coisa parecida que não tem um nome ainda específico, mas que te deixa triste, te deixa sem parar de pensar nem por um minuto e aquilo não te dá sossego? A depressão, ela é uma doença que em 2030 vai ser uma das maiores doenças incapacitantes das pessoas. Mas chega de deprê, chega de tristeza. Eu trago aqui para você uma possível solução: mexer com plantas, a tal da hortoterapia. Esse nome comprido, esquisito, mas que causa curiosidade nas pessoas quando se escuta hortoterapia. O que será que é isso? Terapia com o quê? Com plantas no geral e todo o universo que rege as plantas, principalmente plantas comestíveis, que a gente pode também cozinhar e comer. E o principal dessa terapia não são as plantas, mas o nosso corpo. Com o nosso corpo, o que a gente faz nessa terapia? Faz uma certa dança, uma dança livre de repressões, uma respiração mais fluida, sem se sufocar em pensamentos racionais, porque isso a gente faz quase que 24 horas por dia, mas no momento da terapia, isso pode ser cessado. Na terapia também, não há cobrança, não precisa haver cobrança, não precisa haver culpa, não precisa se culpar por estar triste, não precisa se culpar por absolutamente nada. Naquele ambiente ali, ele é só seu. E além de ser só seu, ele também faz com que troque vibrações com outras pessoas, com grupos de pessoas que estão interessadas no mesmo assunto. Para isso, a hortoterapia, ela possui 5 pilares que eu digo que são 5 pilares da cura. O primeiro pilar da cura, da autocura, juntamente com a hortoterapia, é a alimentação saudável, que é uma consequência de todo esse caminho iniciado. Você praticando essa terapia pode produzir os seus próprios temperos, suas próprias hortaliças, como verduras, legumes, frutas. E além disso, desenvolver uma criatividade culinária. Descobrir que você é um artista na sua própria cozinha. A terapia ortoterapêutica também, ela traz o segundo pilar, que eu coloquei o nome de afastamento, afastamento de ambientes tóxicos. Você consegue ali, naquele ambiente natural, se afastar de ambientes que você não consegue ser você mesma. A depressão, aliás, ela aparece porque a gente não vive uma vida que queremos. Esse ambiente tóxico pode ser uma família disfuncional, uma família tóxica, ou um ambiente de trabalho estressante. E não existe ambiente tóxico se você age naturalmente. Se o corpo age naturalmente, se ele não está rígido, se ele não está cheio de couraça, que cria um personagem ali para sobreviver naquele grupo, tem somatização de doença. E uma delas é depressão e ansiedade. E daí isso pode causar depois doenças físicas mesmo, consegue pegar as doenças, que a gente consegue ver com os próprios olhos e com as próprias mãos. Para pensar, é difícil não ser natural diante da divindade desse vasto terreno, de infinitas possibilidades, do contato com a maior tecnologia já inventada, que é a natureza cósmica. O nosso corpo faz parte dela. Outro pilar que auxilia também, exercício físico. Quando a gente está na presença e faz um exercício físico, percebemos que temos uma mão que se mexe, um coração que bate e uma perna que se movimenta. E uma pele que sente, o principal. E na ortoterapia, o exercício físico, ele está presente de inúmeras formas, de leve a moderado. E auxilia, aliás, na consciência de que eu não sou um corpo, um objeto social, mas uma máquina articulada de infinitas possibilidades. Eu sou o quê? Criação contínua. Quando a gente se movimenta e percebe conscientemente que tem um corpo, entende que eu posso criar vários movimentos aqui e também exercício físico. E eu puxo um gancho para o quarto pilar, que é um dos principais, respiração e movimentação. A opressão que a gente vive em sociedade, ou seja, movimentos rígidos do corpo, impede que o corpo sinta emoções. Juntamente com essa rigidez vem uma asfixia. Eu não consigo respirar direito. E a coisa mais automatizada que existe no nosso corpo e que ela não é autômata e que ela não é automatizada é a nossa respiração. A gente nem percebe
que fazemos força para respirar. No automático do dia a dia, aquela rotina toda, sofremos do mal da asfixia e da repressão. Sabe aquele jeitão da pessoa que a gente vê às vezes a metros de distância e fala, aquele ali é fulano de tal? É esse jeitão que cria para se socializar nesse mundo. Esse jeitão rígido, esse modo de andar, essa persona, essa máscara de som. No momento da atividade com planta, com terra, esse jeitão pode ser um tanto dissolvido. Cada instante a gente pode ser alguém, outra pessoa, daquela que não é definida. Então, eu sou fulano de tal. Na hortoterapia não existe isso. Você pode tirar o sapato, por exemplo, e andar na grama descalço. Pode andar na lama mesmo. Pode gritar. Pode cantar. Pode dançar. Se a gente faz isso no meio da rua, existe muita trava, porque tem medo do que pode acontecer e do que pode acarretar por fazer isso no meio da sociedade. Cria percepções de movimentos, não só no exercício físico, mas principalmente quando a gente fica centrado, presente naquela atividade, consegue perceber tudo o que está fazendo. Aliás, para de pensar um pouco também. Quando a gente fala, utiliza a respiração, ou seja, paramos de respirar. No pensamento é a mesma coisa. É como se a gente estivesse falando o tempo todo e também fica asfixiado e não respira. Percebe que num ambiente natural, a música da natureza é uma das mais belas que existe. Consequentemente, o nosso silêncio, ele vem naturalmente. Mais consciente a gente fica e vivemos sensações, porque descobrimos que, além de respirar, temos um corpo que tem o dom de soprar o espírito da vida o tempo todo. Antes que eu me esqueça, o quinto pilar para o auxílio da cura da depressão e ansiedade, que é intuição. No dia a dia, no corre-corre, na nossa educação que recebemos também, tanto na família quanto na escola, faculdade e por aí vai, a intuição ela é meio deixada de lado, ela é menosprezada, ironizada e inconscientemente isso fica meio afastado da nossa realidade. Quando a gente faz essas atividades, a intuição ela vem. A gente vai utilizar técnica ali, precisa de técnica para produzir um alimento, precisa de técnica para cozinhar, para aquela coisa sair de um jeito que dá para comer, de um jeito que fica mais apreciável. Claro que existe a técnica, claro que é necessário o racional. Só que isso faz parte, é necessário também ser intuitivo, ser empático, aquela coisa toda. Quando a gente se propõe a cuidar de uma planta, isso vem. Sabe aquela história que a gente tem um cachorro e às vezes escuta, porque o meu marido, ele trata melhor a cachorra do que a mim. Isso tem a ver com o quê? Com o processo intuitivo, com o processo mais amoroso que a pessoa trabalha ali com o cachorro. E com a planta, isso pode ser feito também. Já percebeu que às vezes até mudamos o tom de voz quando falamos com um cachorro ou com uma planta? Isso quer dizer o quê? Trava couraças, tensões do dia a dia, fica ali meio que um personagem rígido e duro, mas ali naquele momento, isso auxilia para nossa essência, ela vira à tona, que é uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais afetuosa, consequentemente, mais intuitiva também. Depois, auxilia a tratar pessoas, a tratar seres humanos. Então, é um caminho, sim, mais fácil disso aflorar dentro da gente, de dentro para fora, e, consequentemente, melhorar relações também humanas. Se você tiver uma sugestão do tema ortoterapia, quer saber mais desse mundo ortoterapêutico, como que nosso corpo funciona quando a gente pratica ortoterapia, deixa aqui embaixo também sugestão que o Espírito Verde, em conexão aqui com você e comigo,
agradece.